Olá, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica para vocês de como escanear implantes com a iTero. Meu nome é Felipe Miguel e fica aqui com a gente para você aprender como usar a ferramenta de digitalização dos implantes que você tem instalado nos seus pacientes. Para isso, nós vamos utilizar esse manequim, esse modelinho aqui. Ele é da própria Align, que eles utilizam durante os treinamentos. Nós temos aqui algumas situações clínicas e a primeira delas que a gente vai mostrar nessa sequência de dicas é como trabalhar escaneamento de implantes. Então vamos dar uma olhada aqui no relatório do nosso paciente. Já foi aberto aqui o relatório do paciente, tá? A gente vai escolher o restaurativo, então o modo restaurador, né? Então a partir do momento que eu escolho o modo restaurador, ele abre aqui pra gente um odontograma. Tá? E nesse caso, o dente em questão, que tem um implante aqui no manequim, é o dente 36. Então a gente clica aqui no dente 36 e vamos escolher aqui Scan Body, né? Que é esse transfer digital, né? Um corpo de escaneamento. Então cliquei aqui no Scan Body e ele me pergunta qual é o fabricante do Scan Body. Então a gente coloca aqui, vamos dar o exemplo aqui, uma empresa nacional, tá? Neodent. Então eu escolhi aqui Neodent. Fabricante de implantes, óbvio que vai ser Neodent, ele já até escolhe aqui para mim. E o tipo de Scan Body, vamos colocar aqui um exemplo que vai ser um Scan Body do Gran Morse. Perfeito? Posso preencher também aqui informações relacionadas a um possível pilar que eu queira fazer e a coroa também. Tá? Então eu não vou preencher isso aqui agora, nós vamos voltar e reparem aqui que no dente 36 mudou o desenho de um dente para o desenho de um implante. E aqui embaixo nós temos nas informações do tratamento, dente 36 e Scan Body. Perfeito? Então agora eu posso marcar aqui que a ponteira nova foi colocada. Vou habilitar aqui escaneamento pré-tratamento, porque eu quero escanear a provisória. Eu tenho uma provisória feita, que está com a anatomia bacana, e vai ser uma boa referência que eu possa passar para o meu laboratório. Então, feito isso, eu venho aqui em cima, na sequência aqui, depois do relatório, eu clico na WAND, na câmera, né, de escaneamento, e ele vai habilitar para que eu inicie o escaneamento do nosso paciente. Bem, então o paciente chegando no consultório, nós vamos, antes de remover essa coroa, nós vamos partir para o escaneamento da provisória, né? Então, cheguem aqui mais perto. Reparem que como eu habilitei o pré-tratamento, ele aparece uma tela no tom verde, dizendo aqui para eu escanear o arco inferior completo. Primeiro escaneamento, arco inferior completo. Então nós vamos posicionar aqui a WAND no nosso paciente. Como esse manequim ele tem uma coloração, um branco do dente, é muito opaco, né, eu vou preferir aqui ligar o modo monocromático. Reparem aqui que quando eu começar a escanear, ó, o dente na tela fica muito opaco. Então, por conta do manequim. Então eu vou habilitar aqui o monocromático, só para a gente visualizar melhor os detalhes desse escaneamento. Se fosse um paciente real, eu não me preocuparia em ligar esse monocromático, eu escanearia em modo colorido mesmo. Então a gente vai seguir o padrão aqui de escaneamento pela face oclusal, né? Tem outras dicas que a gente explica sobre isso. Da face oclusal nós vamos para a face lingual. Então caminhando aqui, copiando a superfície lingual de todos os dentes. E por último, nós vamos para a face vestibular do nosso paciente. Então, reforçando aqui, eu estou escaneando o 36 e escaneando pré-tratamento. Então, significa que eu estou escaneando a provisória do nosso paciente. Então, nós vamos vir até a linha média, paramos aqui na linha média, viemos aqui na outra superfície oclusal, do outro lado do arco, venho para a face vestibular e vou copiando essa face vestibular, prestando atenção se a gente não está tendo falhas. E caso a gente identifique alguma falta de escaneamento, a gente vai voltar ali e corrigir essa possível falha que possa ter acontecido. Então aqui, ó, lá do lado esquerdo, molar, na porção lingual, vamos fechar ali, molar e pré-molar. Então o escaneamento ali agora sendo finalizado, falta só aqui a distal do incisivo lateral. Ok. Pronto, então o escaneamento do arco inferior foi feito. Vamos visualizar aqui se está tudo direitinho. Aqui nessa face vestibular do lado esquerdo falta um pouquinho, então vamos voltar ali e completar. A gente começa escaneando, ele vai juntar as imagens. Ok.
essa porção lingual aqui um pouquinho também. Ótimo. Vamos conferir se está tudo direitinho. Agora sim. Tudo certinho. Uma dica que a gente sempre dá para vocês, chega aqui pertinho, é a gente seguindo sempre o que o scanner vai colocando de sequência de escaneamento. Então o inferior completo, por isso que ele está marcado em azul. O dente em questão é o elemento 36, é onde a gente tem um implante. Então ao clicar aqui na setinha agora, eu vou para o arco superior, que é o nosso antagonista. Bem, finalizado então o escaneamento do arco superior, nós temos agora que seguir aqui a nossa sequência. Vamos clicar aqui na seta para a direita e ele pede para a gente registrar a oclusão do paciente, fazer a mordida, né, o registro de mordida. Então a gente vai fechar o manequim, como se o paciente estivesse simulando, né, reproduzindo a MH dele. Então vamos chegar aqui mais pertinho. Bem, finalizado então agora o registro interoclusal, então a gente tem a forma que o paciente oclui. Vamos seguindo aqui a sequência. Próximo, reparem que ele demarcou somente o 36 e ele quer o escaneamento somente do dente 36. Então agora a gente vai tirar a provisória, vamos sacar a provisória da boca do paciente e vamos colocar o nosso escambore. Tá? Uma vez colocado o escambore, agora eu tenho o escambore em posição e nós vamos dar uma atenção somente para essa região. O perfil de emergência é importante a gente copiar, então por isso que a gente deixa para escanear somente na hora que tira a provisória. Então a gente remove a provisória, o tecido ainda está condicionado. Nós pegamos a nossa câmera, colocamos a câmera aqui bem na direção do escambore. Se vocês notarem ali tem uma cruz, tá? Só para situar o profissional. Então eu deixo essa cruz aqui bem centralizada e aí eu posso ligar a minha wand e esse escambore vai começar a ser reproduzido. Tá? Então agora eu vou fazer um movimento ao redor desse escambore, né, copiando as proximais dos dentes adjacentes. Isso é extremamente importante. Tá? Copiando a superfície total do escambore, não podemos deixar nenhum tipo de falha desse escaneamento para facilitar a vida do laboratório na sobreposição das imagens dentro do software Exocad. Então a gente copia bem a proximal do molar, copia bem o tecido gengival, de um lado e do outro, né, na superfície vestibular e na superfície lingual. E o escambore por completo. Então agora a gente interrompe aqui o escaneamento e vamos verificar se está tudo de acordo aqui. Notem que como eu comecei o escaneamento aqui bem no centro, esse ponto verde é uma referência que o Aitero cria para dizer que esse é o dente 36. Então se por um acaso a gente tivesse iniciado em cima do pré-molar, esse ponto verde estaria aqui. Então como eu comecei certinho, eu posso até, se for o caso, mexer nesse ponto e identifiquei aqui que é o 36. Então notem que eu tenho toda a superfície do escambore escaneada, a aresta, né, que ajuda o laboratório a reposicionar a biblioteca do escambore e da Neodent dentro do Exocad está bem copiada, né, a gente copiou até inclusive lá a parte interna, e agora a gente clica aqui na seta para o lado direito, que ainda tem mais uma opção de escaneamento. Reparem que ele me dá o inferior total, agora com o escambore. Então a gente vai copiar agora o arco total do nosso paciente, mantendo o escambore em posição. Professor, mas agora esse tecido, né, já ficou um tempo sem a provisória, ele pode mudar de posição. Sim, mas aí não tem problema, porque o que interessa para o laboratório é aquele escaneamento prévio que nós fizemos somente do dente 36. E naquele escaneamento a gente conseguiu copiar o tecido no seu melhor condicionamento dado pela provisória. Então aqui agora a gente só vai concluir o que o Aitero pede. Então nós vamos escanear o arco inferior total. Bem, então agora esse escaneamento de arco total com o escambore foi concluído. Notem que aqui não está mais habilitado para um próximo passo. Então a gente concluiu todos os escaneamentos e eu posso fazer o pós-processamento e
Todos os arquivos agora vão ser processados para que eu possa clicar na cartinha e enviar direto para o laboratório cadastrado dentro do nosso iTero. Não é legal essa dica, né? Então, se você queria aprender como escanear um implante dentro do iTero, a gente explicou aqui para você o passo a passo. Fica ligado, semana que vem tem mais dica para vocês. Um forte abraço.